Olá, pessoal, tudo bem? Oitavo ano. A Pro tá chegando aqui. Deixa eu pegar meu livro. Eu preciso que vocês abram as câmeras, tá todo mundo fechado. Eu preciso de uma resposta. Professora, eu tô te vendo, eu não tô te vendo, tá bom? Precisa abrir as câmeras, tá todo mundo fechado. Vamos lá, vamos abrindo essas câmeras aí. Ok? Vou dar um toque ali para a Gláucia vir conversar aqui com vocês. O bate-papo tá fechado, né? Só eu que posso utilizar. Ó, o Bruno colocou aqui, olá. Tudo bem, Bruninho? Bom dia. Abram as câmeras, por favor. A Sara apareceu. Bom dia, Sara. Isso, coloca uma touca na cabeça e já era. Eu também tô com a minha touca aqui. Acho que eu vou colocar. Tirar esse grampinho daqui. Vamos lá, galera. Tá frio. Aqui na escola tá um gelo. A gente põe uma touquinha, ó, na cabeça e já era. Ô, ninguém, você precisa renomear. É o Eric. Coloca o seu nome. Isso aqui não é brincadeira, não. Tá bom? É sala de aula. Peguem os livros de vocês. Vamos abrir na página. A gente vai fazer algumas correções, tá bom? Algumas. A gente não vai corrigir tudo. Oitavo A eu tenho uma aula hoje e uma amanhã. Vamos lá, tem gente entrando agora. Vocês não estavam numa primeira aula? Sim ou não? Tava, não tava? Essa é a primeira aula do dia, a minha? Ah, então bom dia, jovens. Que legal. Eu já dei aula hoje, já dei aula para o sexto hoje. Ó, o João, bom dia. Tá cortando, apertando. Tem que sair dessa cama, gente. Vai para uma mesinha, vai para o seu escritóriozinho, com o seu livro, caneta, borracha, para a gente trabalhar. Tiago, bom dia. O Gustavo Biondi também está comigo. O restante tá, mas eu não sei se tá. Eu queria ver a face, sabe? A cutis dessa pessoa. Tá bom? Gente, acordei mó cedão hoje, tomei banho, arrumei, levei cachorrinho para fazer xixi e tô aqui toda feliz da vida. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem algumas correções, ó. O que vocês precisam fazer? A Sofia apareceu, ó. A coisa tá acontecendo. E se você achar que, eu já tive aula no Zoom, tá tudo resolvido, não é assim. Tem que ir no eClass. No eClass, eu coloquei para vocês semana passada os números das páginas que eu queria para hoje. Então, algumas pessoas já viram, já fizeram. Eu não pedi para vocês me retornarem, porque ficaria muito difícil. Até expliquei para vocês. Só façam, mas não precisa repostar. Acho que o Ian mandou, se eu não me engano, mandou. Alguma coisa do Ian chegou para mim, viu, Ian, por e-mail. A Gláucia me mandou. Mas tudo bem, era para fazer o livro. Agora eu pedi outra atividade. Tá escrito assim, ó, atividade de caderno. Sabe aquela folhinha com as perguntas? É isso que eu já coloquei no eClass. Então dá uma olhadinha lá. Eu coloquei no sábado à noite, tá bom? Para vocês já mexerem no domingo, né? E a data é até o final da semana. Então, eu coloquei no sábado à noite, vai até sexta-feira a data da folhinha, é atividade no caderno. São aquelas 10 questões que eu coloco do capítulo que você vai me repostar. Então, eu preciso ver como que vocês fizeram essas respostas. Pode ser no Word, sabe, digitada no Word, ou você pode fazer no caderno, escanear e mandar para mim as respostas. Você dá um jeito aí, tira foto, né, e me manda. Você já sabe como é que faz. Eu gosto no Word, claro, que a letra fica perfeita, né? É letra de computador. Porque tem uns que tem a letra muito feinha, aí a Pro tem dificuldade, tá bom? Se você colocar no Word, fica lindo. Você coloca a pergunta de uma cor e a resposta de outra cor, tá bom? Salva no computador e depois manda para mim no eClass, beleza? Vamos lá. Então, hoje, a gente vai... Deixa eu ver o horário que nós vamos. A gente começou 8h30, nós vamos até 9...
9h10, tá bom? Nosso horário, 9h10. Então, temos bastante tempo para a gente fazer bastante coisa. Na página 88, fala assim: a Igreja Católica exerceu papel essencial na organização da sociedade colonial brasileira. Isso aconteceu porque você deve marcar a letra D, tá certo? Eu vou usar o chat para marcar essas respostas. Professora, não achei a folhinha. Bruno, eu vou falar com a Gláucia, se ela publicou a minha atividade, porque eu coloquei assim, salvar sem publicar. E aí quem publica é a coordenadora. Eu vou perguntar para ela se ela fez isso. E eu já te respondo hoje ainda, tá bom? O Bruninho que está perguntando lá no chat. Eu vou procurar isso para você hoje. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. A gente tem que usar aqui os recursos, né? Então, eu vou mandar aqui para ela, ó, rapidinho. Pro, você publicou as minhas atividades do Fundamental 2? Ela já vai me mandar a resposta, tá, Bruno? Eu já mando para a galera toda já ficar sabendo. Então, vamos lá. Eu tô na página 88. Vou colocar aqui, ó, página 88. Exercício 1. A gente vai colocar a letra D. Certo? Vamos continuar. 2. O 2, ele pergunta assim: explique com suas palavras ao menos uma das formas pelas quais a igreja influenciou a cultura brasileira. Então, você deve dizer aí, assim, coloca assim, a presença da igreja. A presença, vou colocar assim, ó, a presença da igreja era muito forte. É que eu vou espirrar. Ai, gente, desculpa. Me deu uma coisinha que eu ia espirrar, mas passou. Deixa eu ver o que mais. Era muito forte e constante na vida das pessoas, tá bom? Então a gente coloca assim, que isso vai influenciar muito. Tudo era igreja. A igreja fazia batismo, a igreja fazia casamento, a igreja fazia funeral, a igreja estava nas festas, tinha festa de santos. Então, assim, tá perguntando como influenciou? A presença da igreja era muito forte. Na página 89, a gente vai para uma questão assim, ó, você tem que ler vários textos. Considere as seguintes afirmações. O Tribunal da Inquisição estava sediado no Rio de Janeiro? Mentira, tá? Não estava. A Inquisição, a Sara dá risada, a Inquisição, ela vinha para o Brasil por meio de visitações. A Inquisição estava sediada na Espanha e Portugal. 2. Entre os principais delitos punidos pelo tribunal estava práticas judaizantes, feitiçaria, heresia. Correto. 3. A Inquisição portuguesa agia através das visitações. Foi o que eu falei na primeira. Então, o que está correto aí? A 2 e a 3. Qual que é a letra? A letra D. Ok? Letra D. Na página 89. Eu espero que vocês estejam fazendo a correção. É engraçado que eu falei para vocês abrirem as câmeras, ninguém abre. Agora, se a Gláucia aparecer ali e falar, pessoal, tem que abrir a câmera, todo mundo abre, né? Engraçado isso, né? Eu queria ver aqui, ó, a Beatriz, a Sofia, a Eduarda, a Júlia Marinelli, o Luca, a Júlia, o Tiago. Eu queria ver o Renzo. Será que o Renzo está aqui com a gente? Vocês estão vendo o Renzo aí? Não? Não tá, né? Eu queria ver o Renzo, a Leonília, tá? O Guilherme Braga. Mas tudo bem, alguns eu sei que estão aí, mas tem alguns que eu não tenho certeza. Tá bom? Continuando, vamos virando as páginas. Vamos para a página 92. O Bruno tá com a gente, que o Bruno até colocou perguntinha ali no chat. Ela não me respondeu ainda. Ah, também meu 4G está desligado. Peraí. Vamos aqui.
Vamos lá, para a página 92. Estou colocando aqui para vocês ficarem bem informados, tá? Página 92. Para ninguém falar, eu perdi, eu não sei como é que a Keila fez. Tá tudo aí. Na página 92, tem um pequeno texto. E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moedas para os reinos estranhos. E a menor é que fica em Portugal e nas cidades do Brasil. O que é esse pequeno texto? É uma crítica. Foi um padre jesuíta que fez uma crítica a respeito do ouro. Então, aqui era para você falar sobre essa crítica que ele está fazendo ao Tratado de Methuen. Lembra do Tratado de Methuen, que vai trazer prejuízos para Portugal? Né? Então, ele está fazendo uma crítica a isso, ao Tratado de Methuen, que trouxe prejuízos a Portugal. E como é que vai pagar? O ouro que não ficava no Brasil, ia direto para Portugal. Então, escrevam assim, eu vou colocar. A crítica é sobre o Tratado de Methuen. Onde, aí põe ponto, né? Onde o ouro era para pagar dívidas com a Inglaterra. Escrevi errado aqui, peraí. Com a Inglaterra. Pronto, só isso. Coloquei de uma forma bem resumidinha. Se nós estivéssemos na sala de aula, com certeza a gente ia usar a lousa e aí poderíamos fazer uma resposta bem maior, né? Eu ia pedir para as meninas participarem, irem na lousa, o Ian com a letra boa dele ia lá escrever, todo mundo ia participar. Mas aqui a Pro está colocando de uma forma mais resumidinha. Virou? Página 97. Quem não estiver acompanhando, é só falar. Professora, espera um pouquinho. Professora, não consegui escrever. A gente espera, tá bom? A gente está no contexto de aula normal. Mas se vocês não falarem nada, eu vou continuando, tá bom? Na página 97, tem algumas perguntinhas, algumas que você tem que falar, sabe, de uma forma pessoal, e algumas não, que você encontra no próprio livro a resposta. Por exemplo, olha essa aqui. Havia concordância, olha só, gente, que pergunta simples. Havia concordância entre as autoridades portuguesas e a população da região das Minas quanto aos impostos? É claro que não tinha concordância, né? Então a gente vai colocar assim, ó, página 97. Aqui na página 97. Não havia concordância. Na verdade, havia muita discórdia entre eles, porque a sociedade mineradora não queria pagar tantos impostos. Então, você coloca assim, não, na verdade, havia muita discórdia. Os mineradores não queriam pagar tantos impostos. Ok? Aí depois vem a 2. A 2 é para você falar sobre a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi entre portugueses, estrangeiros. Estrangeiros é melhor, porque aí engloba portugueses, espanhóis, né? Até mesmo holandeses. Então, são os estrangeiros contra os paulistas, aqueles que moravam já na região de São Paulo, Minas Gerais, né? Que moravam aqui na colônia. Então, a Guerra dos Emboabas foi entre eles. Explique qual o motivo para o seu acontecimento. Podemos dizer assim, os forasteiros tinham mais benefícios do que os colonos. Vamos colocar assim. Foi por isso que aconteceu a desavença.
os forasteiros tinham mais benefícios do que os colonos. As pessoas que vinham de fora, elas tinham mais benefícios. Elas tinham mais facilidade de comprar escravos, elas tinham mais facilidade de comprar terras, elas tinham mais facilidades em várias coisas, né? Então, os colonos ficavam revoltados com isso, obviamente. Por isso que vai haver a Guerra dos Emboabas. Cite as medidas tomadas por Portugal assim que o conflito se resolveu. O que ele vai fazer? Ele vai, Portugal vai controlar melhor a região. Deixa eu ver o que mais. Acho que só isso tá bom. Portugal vai controlar melhor a região. Não deixar que as coisas tomem situações tão complicadas a ponto de chegar a um conflito armado, de pessoas mortas, né? Então, Portugal vai tomar providências. Próxima página, eu tô indo embora. Página 98. 98. A 98, jovens, é assim. A Guerra dos Emboabas, dos mascates, verificadas na primeira década do século XVIII, pode ser caracterizada como manifestações de rebeldia, tá bom? Então, é a letra C. Manifestações de rebeldia, com certeza. Vamos virar a página e aí vamos para a 101. Eu tô toda organizadinha aqui, hein? Página 101. Na 101, atividade 1, nós não vamos fazer. Sabe aquela de fazer questões? Eu não gosto, nunca pedi isso. Eu sempre peço para vocês pularem. Que é para vocês ficarem fazendo questões com as 3 palavrinhas. Não precisa. Vamos diretamente para a questão 2, tá bom? Na questão 2, é um verdadeiro ou falso. Então, eu vou fazer aqui a leitura e vou colocar tudo numa linha só ali no chat, tá? Então, olha só, é pra gente pensar isso aqui. É uma questão mesmo de, sabe, da gente buscando aquele conhecimento que a gente já adquiriu na aula anterior para poder responder, tá? Vamos lá. As regiões mineradoras atraíam milhares de pessoas vindas de várias partes da colônia. E da Europa. Isso colaborou para o grande crescimento dessa região. Super verdadeiro, né, gente? A maioria absoluta dos escravos que se encontrava na região das minas estava em busca de liberdade. Imaginavam que com a extração aurífera seriam premiados com o direito de ser livre. Nunca vi isso na minha vida, é falso. Diante da grande quantidade do ouro encontrado nas regiões, a qualidade de vida melhorou muito na região. Qualquer produto poderia ser facilmente encontrado. Mentira! Tinha gente que passava fome, que morria, que não tinha como se alimentar no meio daquela floresta toda. Vai ter uma vida melhor na cidade, mas nos núcleos mineradores, ali nas minas, era complicado, então é falso. Boa parte da alimentação consumida na região das minas vinha de grandes distâncias, tá vendo? Vinha de longe essa comida. Pois, de modo geral, quem morava na região privilegiava o trabalho nas minas e não a lavoura, verdadeiro. Então, essa comida vinha de fora. Era uma pessoa que fazia a venda dessa comida e ganhava muita grana. Era muito incomum encontrar comerciantes que vinham de regiões distantes para a região das minas, o que contribuiu para o desenvolvimento do comércio interno na colônia. Verdadeiro, entendeu? Então, essas pessoas que vinham de fora traziam os seus eu ia falar camelo, os seus cavalos carregados de mercadoria. Ali vinha bolacha, wafer, vinha bis, Coca-Cola. É mentira, gente. Claro que não, não tinha isso. Eles traziam banana, mandioca, milho, deixa eu ver o que mais, coco, entendeu? Trazia esse tipo de alimento. Tudo em básico. Obrigada.
trazia esse tipo de alimento e vendia muito caro. As pessoas pagavam um preço altíssimo por essa alimentação. Ah, tinha uma outra coisa que eles traziam já pronto, tipo marmitex, sabe? Era o feijão tropeiro. Sabe o que é feijão tropeiro? Aquele feijão todo misturado. Feijão, carne seca, farinha. E as pessoas compravam porque era assim... tinha nutrientes, né? A pessoa ficava alimentada, tinha carboidrato e a proteína. Claro que eles não pensavam nisso naquele período, né? Mas era uma comida que tinha sustância, sabe? Uma comida que alimentava. Então, vou colocar aqui, ó, VFF, VV, tá bom? Então, fica assim o nosso verdadeiro ou falso. Virou? Destaque, página 102. Gente, quem tá comigo aí tá com Deus, tá bom? Já vou avisando isso aí. Quem tá comigo tá com Deus. Quem não tá comigo, que tá dormindo, cochilando, que Deus tenha misericórdia da sua alma, tá bom? Vamos lá. Na página 102 fala assim, ó. Destaque ao menos 2 características que marcaram a sociedade mineradora. Quando a gente fala de sociedade mineradora aqui, a gente está falando dos núcleos, não dos núcleos mineradores, a gente está falando de região urbana, sabe? Onde tinha igreja, onde tinha lojas, onde tinha café, sabe? As cafeterias, onde as pessoas podiam passear, onde as pessoas desfilavam as suas roupas elegantes, tá bom? Então, é essa sociedade aqui. Então, ó, havia a grande parte da maioria da população eram negros e mestiços. Então, vamos colocar assim, ó. Havia grande quantidade de negros e mestiços. Mais uma coisinha, deixa eu ver. Várias atividades eram feitas. Então, ali tinha, vou colocar ponto e vírgula, advogados, artesãos, escravos. Os escravos faziam tudo, a vida deles era complicadíssima. E, deixa eu ver, cargos do governo. São alguns, tá bom? Tá ótima. Cargos do governo. Então, essa é a resposta da 102, tá bom? Tem mais coisas, mas ele só pediu 2. Então, a gente vai colocar aí só 2 características. Na página 103, deixa eu ver aqui se a Cláudia me responde. Isso eu vou esperando vocês escreverem, aqueles que estão escrevendo. Ela não me respondeu. Na página agora é a 103. Essa 103 a gente precisa fazer leitura, porque o autor aqui ele quer que você some os números das respostas corretas, das opções corretas, para colocar dentro do quadradinho o resultado final, tá bom? Então aqui a gente tem 4 certas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 4 certas. A primeira, 1. Então, um dos principais objetivos das reformas era modernizar econômica e politicamente a administração portuguesa no Brasil. Isso aqui ele está falando do Pombal, do Marquês de Pombal. Ele queria isso mesmo. Então, é 1. 2. Para tornar realidade as reformas, o Dom José concedeu amplos poderes ao Marquês. É verdade. Então, é 1 mais 2. Com relação ao Brasil, um dos objetivos das reformas de Pombal foi ampliar as atividades econômicas. É verdade essa afirmação. Durante a administração pombalina, visando diminuir a influência da religião, Pombal ordenou a expulsão dos jesuítas. Está correto também. Então, é 1 mais 2 mais 4 mais 8. E a última, as ações administrativas adotadas por Pombal diminuiu drasticamente o contrabando e promoveram um grande aumento da quantidade de ouro produzido em Minas Gerais. Errado, isso não é correto. Então, você deve somar 1, 2, 4 e 8.
O resultado é 15, tá? Então, é assim, ó, você coloca no quadradinho 15, que é a soma de 1 mais 2, mais 4, mais 8, tá bom? Eu coloquei um menos aqui. Vou colocar um igual. Isso, mandei aí, ó. 15, 1 mais 2 mais 4 mais 8. Essas são as afirmativas corretas dessa questão da página 103. Tá bom? A gente está acabando. Só falta lá o finalzinho. Eu não sei se eu pedi a página 106, eu acho que eu não pedi, tá bom? Mas eu vou responder a 106, que ela é questão de... Geralmente ela é questão de prova, questão de vestibulares. A gente precisa saber a diferença, vou responder só essa. A diferença na página 106 da conjuração mineira e a conjuração baiana, tá bom? A conjuração mineira foi o feriadinho do 21 de abril, que a gente passou no mês passado, que a gente teve no mês passado. 21 de abril é dia de Tiradentes. Então, a conjuração mineira foi uma conjuração que teve a participação das elites. Então, vou colocar assim, ó. A mineira, porque é a diferença entre a mineira com a baiana. A mineira teve a participação das classes média e alta, ok? E a baiana, não precisa colocar H nesse baiana. A baiana teve participação de pobres. Vou colocar aqui, vírgula, pobres. Então, teve a participação aí de escravos e alfaiates, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas manifestações populares. Uma que aconteceu em Minas Gerais, que eles queriam não só acabar com o imposto da derrama, mas eles também queriam que a Minas Gerais se tornasse independente, um estado independente dentro do Brasil. Obviamente que isso não aconteceu, tá? Isso aqui era 1788, desculpa, 1788. Então, assim, isso não vai acontecer. Portugal ainda tem um domínio muito grande sobre essa região, tá? Então, isso não acontece nesse período, vai demorar um pouquinho. A baiana, na Bahia, aconteceu 6 anos depois, também não houve a independência, obviamente, mas assim, foi uma luta bem bacana no sentido de Portugal entender que não estava certo algumas coisas, né? E que a população ali estava se revoltando porque tinha muitas coisas que eles não se agradavam, né? Isso acontece o tempo todo. Aqui no Brasil, as revoltas, elas acontecem até os dias de hoje, manifestações em períodos, até como que a gente está vivendo hoje, que é um período de distanciamento social e as pessoas estão indo para as ruas se manifestar. Isso é algo muito comum, tá bom? Então, ó, hoje a gente termina aqui a nossa correção. Amanhã eu quero todo mundo sentado e vocês vão precisar abrir as câmeras amanhã, porque eu tenho que observar o aluno para ver se ele está fazendo a lição, copiando. Amanhã eu vou trazer slides para vocês com um resumo do novo capítulo. Então, todo mundo vai precisar abrir as câmeras para eu ver. Eu vou chamar a Gláucia, aqui o Gabriel já concordou comigo, é isso mesmo, Gabriel. E aí eu vou chamar amanhã o diretor, ele está lá no QG, e aí eu falo, diretor, exclui fulano, 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 e aí o diretor vai excluindo as pessoas que estão com a câmera fechada, tá? Vai funcionar assim. Hoje eu entendi que, como era uma correção, de repente ficar ali com a câmera fechada e só olhando o chat e copiando, né? Eu tenho pouquíssimos aqui com a câmera aberta, agradeço vocês, tá bom? Por não me deixarem aqui sozinha, solitária, dando essa aula, fazendo essas correções. Vocês foram importantes para mim hoje,
tá? Mas amanhã o pessoalzinho aqui precisa trazer essa participação. A Gláucia está ocupada lá também, não me respondeu aquela perguntinha que eu mandei para ela, mas eu vou ver isso hoje, tá bom? Vou ver isso hoje ainda para vocês. Mas dá uma olhada, já lá na hora que terminar aqui, vocês ainda têm algumas aulas, eu acredito, né? Mas na hora que terminar as aulas, já olha no eClass, que vai ter lá para vocês se essa aula está aberta ou não para vocês lá, tá bom? Peraí, Bruno, eu vou levantar essa questão aqui rapidamente. O Bruninho vai... Oi. Não tá para mim. A aula no eClass? É. Então eu vou ver isso agora. Eu escutei a voz da Gláucia ali. Peraí. Eu vou fechar aqui a minha imagem, mas o som tá aberto, tá bom? Peraí que ela tá aqui no corredor. Um minutinho. E eu vou voltar a pagar minhas pastas. Voltei. Ela vai publicar agora. Ela entendeu que ela abriu na sexta-feira e eu mandei no sábado à noite. Aí ela falou: "Não, Bruno, no sábado à noite eu não vi". Falei: "Então dá uma olhadinha agora que eu publiquei uma atividade pro fundamental". Aí ela falou: já vou abrir aqui, já vou publicar, tá bom? Porque eu mando, mas não sou eu que publico, é ela. Então ela vai disponibilizar para vocês isso agora. Beleza, Bruno? Tá respondido? OK? Pessoalzinho aí. Eu corri. Tá bom? Deixa eu ver o horário. Ainda temos 2 minutinhos. Deixa eu só falar uma coisa que a gente vai fazer amanhã, tá? Só para vocês ficarem atentos. Amanhã, todo mundo precisa, já na hora que chegar no horário da aula, já tá sentadinho ali no seu escritóriozinho, né? Na sua mesa de trabalho, para a gente fazer um resumo. Então, na sala de aula, eu não coloco na lousa o meu esquema de aula. Eu falo assim, vou passar um esqueminha aqui, vou passar um esqueletinho da aula, a mesma coisa vai funcionar. Eu como professora, eu entendo que aluno precisa escrever. Ele precisa escrever para... É uma forma... faz parte da aprendizagem. E quando você copia... sabendo que você está copiando, o pessoal fala assim, professora, quando eu estou copiando, eu posso conversar, né? Aí você vai estar na sua casa, não tem com quem você conversar, então você vai saber o que você está copiando. Então, na hora que eu vir com a explicação do capítulo, que vai acontecer provavelmente só na semana que vem, então amanhã, vocês vão copiar, são 4 telas. Aí eu fiz bem divididinho, para ninguém ficar perdido. Então, eu coloco uma tela com 4 itens. Todo mundo copia. Pronto, professora, copiamos. Coloco outra tela. Todo mundo copia. Entendeu? Para eu não colocar uma tela só e o pessoal ficar perdido. Então, eu dividi em 4 telas. É um resuminho bem pequenininho. De uma matéria, assim, pesada, que é a Revolução Francesa. Tá? Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, que é super importante. Revolução Francesa é o tipo de matéria que a gente tem que saber pro resto da vida, tá bom? Porque é um contexto de guerra, né, de Napoleão, depois repete coisas da Segunda Guerra Mundial e até os dias de hoje, tá bom? São alianças que foram feitas e tal. Então é assim, coisas que a gente precisa entender nesse período de século XIX para frente. Então, a gente vai fazer assim amanhã, tá?
E aí vai todo mundo sinalizando, professora, eu consegui copiar, eu não consegui, eu vou tirar uma foto da tela. Sabe assim, a gente vai se organizando aí para dar tudo certo amanhã, tá? Então eu já deixo esse recadinho aí, que amanhã a gente vai partir deste princípio. Todo mundo participando, copiando. E aí eu vou querer ver, quero ver a tela, quero ver como é que tá o caderno, né? E aí a pessoa tem que me mostrar, tá bom? Para a coisa funcionar direitinho. Então, a gente vai encerrando aqui, que outra aula já vai dar início, tá bom? Tá respondido? Ah, aqui, o Bruninho já está respondendo aqui no chat, que ela está enviando, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui no chat, está disponível. Está disponível a lição de caderno. Eu coloquei lição de caderno no e-class. Porque é uma lição que a gente costuma fazer no caderno quando a gente está em sala de aula. Mas vocês podem fazer também no Word. Ou caderno ou Word. Eu coloquei lá as opções para vocês. Tá bom, queridos jovens? Boas terça-feira, bom friozinho aí para vocês. E a gente se vê amanhã, tá bom? Vou fechar aqui o bate-papo e vou encerrar a aula, tá bom? Até logo, fiquem com Deus. Obrigada pela atenção, Sara e Ian. Acabou.